do evento. Então, Kelvin, por favor. Boa noite. Já sei que a hora está adiantada, então eu vou resumir o máximo que eu puder, tá? Para vocês chegarem em casa cedo. Eu acho que pode diminuir um pouco a iluminação aqui do palco para a gente ter uma melhor visualização das imagens. Se quiser, pode. Agora está melhor, né? Isso, deixa só essa daqui. Pronto, eu acho que está bom agora, né? Vocês conseguem ler? Dá para ler, né? Tá. Então, minha palestra se chama A Revolução do Mundo Autoconsciente. Cidadania Global como saída para a crise evolutiva. Nome, né, grande, né, pode ser meio estranho assim, mas vocês vão ver como todos os temas que nós vamos tocar nessa palestra, nessa apresentação. Vou fazer uma apresentação de imagens e mostrar para vocês como tudo o que está acontecendo é muito familiar para todos nós e tem a ver com esse tema do final, do fim dos tempos, que a gente tanto fala, que a mídia tanto fala, que todo mundo está falando. Então vamos lá, olhem só. Eu não sou o primeiro e muitas pessoas já falaram que, na verdade, o que nós vivemos hoje é uma crise de percepção. A humanidade vive hoje uma profunda crise de percepção. Ou seja, a crise está no modo de como a humanidade se percebe, se entende. A humanidade hoje se entende ainda de uma forma fragmentada, separada, esquizofrênica, eu diria. Ela não se entende de uma forma unificada, harmonizada. Só que isso, até alguns séculos atrás, dava para ir levando. Só que agora o mundo encolheu. E essa fragmentação é cada vez mais visível. E traz cada vez mais conflitos. Próxima imagem, por favor. Ah, sou eu. Acho que vai ter que ser manual aí, hein? O outro botão. O outro botão? Oh. Gostei. Esse redemoinho de coisas acontecendo hoje, né? Crises econômicas, convulsões sociais, conflitos étnicos e religiosos, as religiões brigando para ver quem é o Deus mais verdadeiro, catástrofes ecológicas, tudo junto nesse redemoinho. Mas tudo causado por essa tal crise de percepção. As brigas religiosas que não são de hoje são causadas porque as religiões percebem o mistério, cada uma do seu modo, e cada uma se julga a grande portadora da verdade. As religiões, na sua briga pela primazia do divino, acarretam catástrofes, terrorismo, preconceitos, incompreensões, morte, violência, desgraça.
Economia. Gente, não dá para todos crescerem 10% ao ano. Essa conta não bate no final. Porque para crescer 10% ao ano tem que ter 10% de consumo também, aumento de consumo, tem que todo mundo consumir mais, o planeta tem que consumir mais, tem que gastar mais. Enfim, onde vamos parar? Com todo mundo crescendo e crescendo e crescendo o tempo todo mundo querendo ganhar dinheiro e os lucros cada vez mais, e o pior é que os lucros não são aplicados no mundo inteiro, né? A gente sabe disso. Então a gente tem os movimentos sociais, as convulsões sociais, hoje todas também motivadas pela questão da economia e pela não aplicação, não divisão das riquezas, mas de modo mais igualitário. E a gente perde milhões de vidas inutilmente, em vão, a cada ano. Crianças são sacrificadas em nome desse Deus chamado poder e dinheiro. E a questão ecológica. A crise de percepção acaba também atingindo o planeta. Porque o que você faz no seu estado acaba atingindo também o ecossistema do estado vizinho. O que você faz no seu país também atinge o ecossistema do país vizinho. Então está tudo ligado. Não adianta pensar que só erguendo barreiras alfandegárias, botando soldados nas fronteiras, os países vão se proteger dos maltrapilhos e famintos e refugiados étnicos ou de guerras de outros países ou refugiados da economia. Vai ter que ser um muro muito alto, né? Você sabe o que é isso aí? É no dia que as árvores, né, não tiver mais árvores, os cachorros vão ter que fazer fila para fazer pipi. É o lado humor negro da crise ecológica, né? A crise de percepção faz a gente ter medo do outro. Faz a gente ter medo do que é diferente da gente. E esse diferente pode ser uma sexualidade diferente da nossa, pode ser uma torcida de futebol diferente da nossa, pode ser uma cultura diferente da nossa, ou uma religião diferente da nossa, tudo diferente da gente. Dá medo. No entanto, ali é um outro ser humano, é a mesma espécie humana, é o nosso espelho. E a gente agride aquilo que a gente teme. E nós só tememos o que nós desconhecemos. Ninguém tem medo daquilo que realmente conhece. O medo irracional não vem daquilo que a gente conhece, vem do que a gente não conhece. Nós temos medo das outras culturas, das outras religiões, aquelas pessoas barbudos, que se vestem diferente, que têm outras culturas, porque nós não conhecemos suficientemente, assim como eles também nos temem porque não nos conhecem suficientemente. Essa crise de percepção faz a gente ver o outro o diferente sempre como inimigo, e aí a gente tem que agredir e eliminar o inimigo, mesmo que no fundo o inimigo seja como a gente, só que um pouco diferente. Aí começou a acontecer uma coisa, lá pelo século XVI, XV, com as grandes navegações. O mundo começou a ficar pequeno. Os comércios entre países começaram a ficar cada vez mais intensificados, os transportes cada vez mais rápidos, e o mundo foi encurtando seus espaços. Resultado, as pessoas, as culturas tiveram que se aproximar. Quando as culturas se aproximam, tem que ter conflito, não tem jeito. O diferente, quando se aproxima do diferente, causa estranheza.
E aí as culturas começaram a se aproximar, com a facilidade dos transportes e das comunicações. E com a internet no século XX, essa proximidade, esse processo de aproximação atingiu um grau nunca antes atingido. Fez com que todas as pessoas do mundo se conectassem umas às outras através dos seus computadores, dos seus celulares. E aí o mundo ficou menor ainda. As pessoas ficaram mais próximas umas das outras, e isso fez com que as culturas também se aproximassem mais ainda. E haja conflito, porque estava tudo debaixo do tapete. E cada vez mais a internet mais rápida e mais fácil e mais democratizada no mundo, mais as diferenças se aproximam e mais elas são visíveis. Aí a gente vê os preconceitos, né? Contra outras culturas na internet florescendo, e os conflitos cada vez mais. Depois nós tivemos um acontecimento muito interessante, que foi o mundo foi ficando mais transparente com a internet. A gente enxerga o mundo agora por mais camadas que antes estavam escondidas. Aqui tem o exemplo do site chamado Wikileaks, que o que faz ele divulga documentos secretos dos governos e das empresas, das grandes corporações. Isso não é crime. O que é crime é roubar e repassar para a empresa, é roubar dessas grandes empresas, tirar de dentro, alguém que tira lá de dentro. Mas o jornalismo, divulgar, não é crime. Então, quando a gente vê aquele loirinho lá sendo processado, ele não está sendo processado por ter divulgado os documentos secretos, ele está sendo processado por ter estuprado, violentado uma sueca. Ou seja, arrumaram um motivo para botar o cara em cana. Mas só que depois dele surgiram dezenas de outros sites divulgando também documentos secretos que os governos não queriam que chegassem ao conhecimento público. Mas não tem jeito, não tem mais volta. Em cada instituição, em cada governo, em cada grande conglomerado financeiro, tem alguém lá disposto a tornar pública as falcatruas, as enroladas que as empresas, as grandes empresas e os governos fazem. Eles que são eleitos por nós e que tanto se esforçam para esconder as informações que são tão importantes para nós e para o mundo inteiro. As pessoas algumas podem pensar: ah, mas isso é muito perigoso. É perigoso enquanto os países e as culturas se enxergarem umas diferentes das outras, inimigas das outras. Mas se você mora na sua casa, você gostaria de ficar sabendo tudo o que acontece na sua casa, não é? Então, o mundo é a nossa casa, a humanidade é a nossa família. Nós temos o direito de saber o que acontece no mundo e com a humanidade. Só que esse direito vai contra o que os nossos queridos governos querem, né? Aí tem uma chargezinha muito curiosa, que é os Estados Unidos representado ali pelo tio Sam arriando um barro. E aí a merda, né, que o governo faz vai sendo processada ali no computador do cidadão e ele joga para o mundo. É o que fazem esses sites que são pró-transparência. Líderes mundiais respondem ao Wikileaks: estamos chocados. Aquela velha piada revista do rei está nu, né? Pois é, os reis todos estão nus agora com esses vazamentos de informação. Não dá mais para esconder nada.
o Batman também vai sofrer, né, com isso. Vai ser cada vez mais difícil nós conseguirmos guardar, os governos conseguirem guardar seus segredos, e as grandes corporações também. Vai sobrar até para o Papai Noel. Mas vai ser muito difícil realmente barrar isso, porque é um processo que parece que não tem mais volta. O mundo cada vez mais faz questão de saber tudo o que acontece com o mundo. Quanto mais nós estamos conectados à internet, mais curiosidade nós temos em saber o que acontece do outro lado do mundo, o que os governos estão fazendo, o que o nosso governo está fazendo. E aí, como que faz isso? Só censurando. Como que para? Só censurando a internet. Né? Mas não tem outro jeito. Só censurando. Quem está disposto a ter censurada a sua internet, governo saber por onde você anda, o que você faz na internet? Ninguém está mais disposto a isso. Ou seja, vai ser difícil um retorno. Essas fotos eu tirei no 7 de setembro lá em São Paulo. Como vocês sabem, no 7 de setembro houve várias manifestações contra a corrupção no país, e esse é um dos resultados visíveis desse processo de transparência no mundo inteiro, não é só no Brasil. No Brasil nós temos problemas seríssimos de corrupção, em outros países temos outros problemas, mas no Brasil o que está mais à vista em relação aos nossos problemas é a corrupção. E nós tivemos duas boas vitórias esse ano na luta contra a corrupção. Uma foi a garantia de que o CNJ vai conseguir investigar como não estavam querendo que ele investigasse. E a outra agora que foi a votação da constitucionalidade da lei da ficha limpa. Então, são duas pequenas vitórias, mas são duas vitórias muito significativas. Em São Paulo, a coisa está cada vez mais esquentando, as pessoas estão saindo dos seus comodismos, dos computadores, estão indo para as ruas, no Brasil todo, de modo geral, no mundo inteiro. Essas coisas que começam pelas redes sociais vão se espalhando, e se 500 mil participam na rede social, 5 mil acabam indo para a rua. Já faz um grande barulho, né? Gente de todas as idades. É para lamentar, né? As campanhas que surgem nas redes sociais são maravilhosas. Essa daí, quem tem Facebook, um dia vai chegar no seu Facebook aí. Esse cidadão afirmou que vai sair da política em 2014, então, como a memória dele pode não andar muito boa daqui para lá, vamos lembrá-lo dessa promessa que ele fez. E essa máscara? Vocês perceberam nas manifestações que tem umas pessoas usando essa máscara, né? Para quem não sabe, essa máscara é inspirada num personagem de uma história em quadrinhos, e esse personagem luta no mundo de autoritarismo e opressão, muito violento. E esse personagem luta contra essa opressão e contra esse autoritarismo. E ele usa uma máscara como essa. Não se vê o rosto dele, não se sabe quem é, apenas é uma máscara. E os manifestantes no mundo inteiro estão usando essa máscara para simbolizar que eles não têm rosto. Eles são uma ideia que fala de democracia e de transparência. E são anônimos. E a força de todos eles é porque não é uma pessoa, é uma ideia. E contra uma pessoa pode-se fazer muita coisa, mas contra uma ideia é mais difícil, né? Esse é um terrorista perigosíssimo. Vocês virem ele por aí, muito cuidado. Não resistir, né? Eu tenho minha máscarazinha em mim ali também para participar
desse momento histórico. Recentemente nós tivemos algumas tentativas do governo americano, na verdade não do governo americano, mas de alguns deputados americanos e senadores ligados à indústria do entretenimento, a Hollywood, aos grandes grupos de mídia, querendo censurar a internet. A gritaria foi tremenda no mundo inteiro, foi tão grande que os projetos foram arquivados e vão voltar, logicamente, mas vão voltar mais suaves, porque eles perceberam que os internautas, a comunidade do mundo internauta não está mais disposta a bancar a dinheirama que esses grupos de comunicação, de mídia e de entretenimento fazem às nossas custas. A campanha foi vitoriosa, não vai ser dessa vez que vão censurar a internet, mas temos que ficar atentos porque eles vão continuar tentando. E está surgindo uma coisa nova, está surgindo uma noção de cidadania digital. Olha que interessante. A União Europeia, esse ano, está com um projeto para tornar algumas coisas lei obrigatórias nas redes sociais em relação aos sites das redes sociais. Por exemplo, olha só, algumas pessoas aqui usavam o Orkut, depois que o Facebook chegou, foram para o Facebook, não é? Pois é, tiveram que fazer tudo de novo, né? Botar as fotos tudo de novo, as coisas tudo de novo e tal. E daqui a pouco, quem sabe, daqui a 5 anos surge uma outra rede social e a gente migra para lá. Pois é, nesse projeto de lei, seria obrigatório que você vai ter o direito de levar todas as suas informações, as suas fotos para a nova rede social, se você quiser. É um dos itens. Ou seja, está começando a se formar uma espécie de uma cidadania digital. Você é cidadão da internet e você tem os seus direitos por ser um usuário de internet. E esses direitos vão ter que ser aplicados no mundo inteiro, porque não dá para aplicar só num país e no outro não aplicar, porque está tudo ligado, o provedor é daqui, o site é dali, a empresa é de outro país, o usuário é de outro, então é tudo conectado. Então essa noção de cidadania digital talvez seja o embrião, o ensaio de uma nova noção de cidadania que está surgindo, que é a cidadania global. E isso todos os governos têm muito medo, porque vai acabar com todas as noções de país que nós temos e nós tivemos até hoje. As pessoas estão abraçando aos poucos essa causa, às vezes até sem perceber. Quer um exemplo? Às vezes um amigo seu manda para você uma campanha para você assinar, botar a sua assinatura num site de petição pública para combater para que uma iraniana não seja apedrejada até a morte. Aí você assina. Aí aquela petição pública é levada por uma ONG até a ONU, e lá é apresentada, e a ONU é obrigada a tomar uma posição em relação àquilo. Ou seja, você, com a sua participação aqui em Campina Grande, está influenciando a política lá no Irã, e vice-versa pode acontecer também. Então, você está vendo? Está afrouxando as fronteiras, a noção de cidadania. Você é um cidadão brasileiro, mas está influenciando na política de outro país. Que louco isso, não é? E está acontecendo todos os dias, com todos os internautas do mundo. Agora uma analogia. Uma analogia com o desenvolvimento do indivíduo. Olha que interessante. Como
esse desenvolvimento da noção de cidadania global tem muito a ver com o próprio desenvolvimento do indivíduo. Resumindo bem, assim, dando rápidas noções de psicologia do inconsciente, né? Como surge a consciência, a noção de eu que nós temos? Ela vai surgindo aos poucos, né? Na infância, no início, a psique é um conglomerado de conteúdos dispersos dentro da psique que estão ali começando a se movimentar. Mas não existe a noção do eu. A criança não tem a noção do eu. Isso ela aos poucos vai desenvolvendo. Então, de repente começam a vir da inconsciência esses impulsos de diferenciação e fazem com que uma ilhazinha surja de autopercepção. Uma ilha de autopercepção que vai se transformar no que nós conhecemos por ego. No início, o ego é muito fragmentado também, é feito de conteúdos ainda muito dispersos. Mas a criança começa a se perceber como diferente do outro. O que é o outro? É o mundo externo. Então ela já começa a se perceber uma coisa e o mundo externo outra coisa. Começa a nascer aí a noção de eu. A consciência começa a subir do oceano inconsciente para a superfície. E a gente começa a se entender como eu. Eu sou isso, eu estou feliz, eu estou triste, eu quero, eu amo, eu não quero, eu vou, eu não vou. O eu começa a existir. Mas vai ser uma briga pro resto da vida para que esse ego se fortaleça. Porque vão acontecer as crises de percepção. No meio da adolescência, o adolescente de repente não sabe mais quem ele é, se ele é aquilo, se ele é isso, se ele gosta mais daquilo, daquela turma. Ele começa a se questionar sobre quem ele é. O eu começa a questionar a si próprio. Ou seja, ele começa a se fortalecer. E ele começa a ter cada vez mais, com o tempo, a pessoa começa a ter cada vez mais a exata noção do que ela é exatamente. Ou seja, como o Jung dizia, isso é o processo de individuação. A pessoa começa a se separar dos outros, ou seja, deixa de ser Maria, vai com as outras, deixa de se movimentar apenas pelas regras da cultura, ou da religião, ou da sua família, ou do que os seus amigos querem, e começa a seguir o seu próprio caminho individual, em direção à sua realização profunda do que ela é na sua essência. E o eu começa realmente a ser eu. Esse é o processo de individuação que a psicologia junguiana fala. O que é que isso tem a ver com a questão da palestra da cidadania? É porque nessas crises que o eu passa, para que ele possa se fortalecer, ele tem que ter contato com uma coisa que se chama sombra. Sombra é tudo aquilo que o eu desconhece de si mesmo. Por quê? Porque está na sombra, está no inconsciente, está no escuro. Aquilo precisa vir para a luz da consciência. Mas não, enquanto estiver no escuro, o ego não enxerga aquele conteúdo. Aquele conteúdo pode ser mil coisas, pode ser um bloqueio, um medo, um trauma, alguma coisa que faz você se boicotar nos seus relacionamentos, no seu trabalho, nas suas relações. Aquilo que faz com que você aos 47 minutos do segundo tempo bote tudo a perder. Enfim,
tudo aquilo que você não conhece de você mesmo. Pode até ser uma coisa boa também. Às vezes é uma qualidade que você tem e você só vê nos outros, não vê em si mesmo. Mas está no escuro. Enquanto está no escuro e não é trazido para a luz da consciência, não é incorporado à personalidade consciente. Ou seja, o eu não está consciente de que ele é aquilo também. A sombra é o que nos enriquece, mas só depois que nós a trazemos para a luz da consciência. Aí o eu amplia o seu autoentendimento, a sua compreensão de si próprio, ou seja, a pessoa cresce. Ela amplia a sua noção de quem ela é. Ela fica mais segura de quem é, fica mais equilibrada e mais capaz. Mas enquanto está na sombra, tudo é ameaçador. Na questão do mundo também. As culturas diferentes são a nossa sombra, a sombra da nossa cultura. Nós não enxergamos direito as culturas diferentes, porque nós não jogamos luz do conhecimento suficiente sobre elas. E tudo o que está na sombra assusta. Nós não sabemos o que é direito. E aí, quando a gente tem medo, o que é que a gente faz? A gente agride, a gente mata. É o que temos feito durante séculos e séculos com os nossos vizinhos de país, de cultura, de religião. Só porque é diferente, porque a gente não conhece o suficiente e tem medo. No início da civilização, existiam as cidades-estado. Não existia país, existiam cidades fortemente armadas, fortificadas, eram cidades-estado. Depois essas cidades-estados foram se agrupando e começaram a formar estados. Surgiram aí os países. Depois esses países começaram a perceber a necessidade de se agruparem também. Começaram a surgir aí os blocos econômicos. Claro, a economia movendo tudo, né? Porque nós vivemos sob a égide do Deus mercado, do Deus dinheiro ainda, né? Mas já são blocos de países. No entanto, ainda há a diferença. E a sombra, ou seja, aquilo que nós não conhecemos bem, é assustador. Já começamos a entender, a visualizar melhor as culturas diferentes. Elas não são tão mais assustadoras, mas ainda nos incomodam. E quando vão se aproximando, vão incomodando mais ainda, né? Vocês imaginam se um extraterrestre chegasse hoje na Terra e perguntasse para um de vocês: quem é você? Você poderia dizer que é um paraibano, um pernambucano, um paulista, um carioca, um baiano, ou de Campina Grande, ou do Rio. Mas isso não vai fazer muita diferença para um extraterrestre, porque na verdade o que ele observa é a Terra. Para eles, nós somos todos terráqueos. Então, esse olhar que um extraterrestre teria sobre a humanidade é o olhar que nós devemos ter hoje. Nós somos terráqueos. No momento ainda pensamos em termos de países e culturas diferentes, mas somos todos terráqueos. Se um extraterrestre viesse para cá e a gente perguntasse para ele de onde ele é, se ele dissesse o país dele, do planeta dele, não faria muito sentido para a gente quer saber o planeta dele. E aí chegamos a uma constatação interessante.
nesse momento histórico que a gente vive, a humanidade vive, se nós fizermos contato com uma inteligência alienígena, essa inteligência alienígena certamente deve ter passado por esses processos todos de unificação que nós estamos vivendo agora. Porque senão eles não teriam saído da sua civilização, do seu planeta, para ir tentar fazer contato. Como que eles fariam isso se ainda estivessem guerras e conflitos lá no seu planeta? Então é razoável supor que para uma civilização conseguir fazer esse tipo de contato com uma outra civilização, ela primeiro resolveu os seus problemas internos. Ela conseguiu chegar a um nível de unificação que a permitisse sair do seu mundo para fazer contato com outro mundo. Mesma coisa da criança, ela não consegue ainda fazer um contato razoável de eu para eu, antes de ter o eu unificado nela. Assim também a humanidade deve estar vivendo esse momento agora. Não faz muito sentido agora a humanidade tentar contatos extraterrestres, vendo por essa ótica agora que eu estou tentando mostrar, porque não temos ainda um sentido de identidade uno. Porém, quem sabe se não é isso que poderia acontecer para que nos trouxesse exatamente esse senso de unicidade que nos falta, um contato com outro tipo de inteligência. Será que é isso que o futuro próximo nos aguarda? Não sei, mas seria um teste muito interessante, porque nós não estamos unidos ou unos ou unificados o suficiente para fazer esse tipo de contato com a alteridade, né? Mas quem sabe se não é isso que vai chacoalhar tudo de uma vez. Esse aí é o que está na nave, né, que foi mandada há uns 30 anos, 40 anos aí, né? Pela Voyager, né? Pois é, um ET, o que é que ele veria se ele olhasse para a Terra hoje? Ele veria uma confusão fodida. Ou seja, é um planeta que não é uma coisa una, é uma coisa totalmente fragmentada. Ou seja, nós somos uma espécie ainda esquizofrênica. Estamos divididos em vários eus que não se entendem. Aí é o ET, né, o pai ET, com seus dois ETzinhos, falando para eles: olha, cuidado, não vão se meter com aqueles terráqueos, não, porque eles são muito esquizofrênicos. Deve ser assim que eles, se eles estão nos observando, deve ser assim que eles nos entendem, né? A humanidade fragmentada. Essa é a imagem da humanidade fragmentada. É uma bola, um círculo, mas uma coisa totalmente caótica dentro dela. Talvez esses movimentos sociais, essas convulsões todas, essas crises, a internet, a transparência, a luta pela democracia e pelo respeito às diferenças, a diferença cultural, talvez tudo isso nos ajude. Talvez não, só isso é que pode nos ajudar nesse momento, para que nós possamos superar essa crise de percepção, para que a gente se perceba finalmente mais uno, coeso e equilibrado, como as mandalas. As mandalas são o símbolo perfeito do equilíbrio dinâmico, da busca do centro e da unicidade. Talvez a saída para o nosso tempo atual seja transformar a humanidade numa espécie de mandala, o planeta numa espécie de figura mais harmoniosa do que a que nós vemos hoje com aqueles países todos divididos e em conflitos. Talvez assim a gente possa
fazer nascer a nova criança dentro da humanidade e trazer esse novo tempo pelo qual todos nós esperamos. Cidadania digital, cidadania global. Talvez a nossa geração não veja isso acontecer com toda a sua força, mas os nossos filhos ou os nossos netos poderão ver essa nova impressão digital da humanidade. Está ali, né? Aquela terceira pedrinha do Sol ali, ó. É só um planeta entre tantos. E, no entanto, aquele planeta ali está totalmente convulsionado, em conflito, ecologicamente desequilibrado, está querendo papocar. Se ele escapar dessa crise, talvez o que venha depois seja um outro nível de unificação. Talvez unificar-se com outros povos, com outras inteligências, outras civilizações. Qual o fim disso? Quem sabe? Mas por enquanto, nosso dever de casa é aqui e agora. Por último, para terminar, eu deixei uma música, é o MP3, que está aí, né, nesse diretório. Glauco, você pode soltar. Eu acho que é uma música que fala um pouco dessa questão. E seria muito bom depois voltar para casa com a mensagem dessa música. Viva Raul! Toca Raul! A sociedade alternativa vive dentro de nós. Então, vamos exteriorizá-la, né? Muito obrigado.